Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Solange Hipólito. Eu trabalho no Doutor Consulta, sou nutricionista há algum tempo e comecei desde o começo aqui com eles e é muito bacana trabalhar aqui, é super legal. O Doutor Consulta é uma rede de várias unidades, várias especialidades. A gente tem vários médicos, uma equipe de nutricionista também, eu faço parte da equipe de nutricionistas. E o Doutor Consulta tem uma proposta muito boa, né, é bem acessível, são consultas bem acessíveis. Então, depois do encerramento disso, se vocês quiserem mais informações, vocês têm o site, tudo é super legal, dá uma olhadinha, tá? Então, hoje nós vamos passar para um tema, né, hoje o nosso tema é sobre obesidade, sobrepeso, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É lógico que é um assunto extremamente extenso, então nós vamos falar algumas coisas, dar umas pinceladas aqui geral, mas é importante a gente saber, principalmente a diferença entre sobrepeso e obesidade. A gente sabe que existe um índice de massa corporal que todas as pessoas praticamente já conseguem fazer, né? Então a gente sempre vai fazer para saber se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, e aí a partir daí que a gente começa o tratamento. Tá? Então, sobrepeso, na verdade, é um acúmulo exagerado de energia. A obesidade já tem mais a ver com a parte de doença, é uma doença crônica, né? E que justamente a pessoa que já tem essa doença crônica, ela pode ter outros problemas em decorrência da obesidade. Então, há 30 anos atrás, a gente se preocupava muito com desnutrição e hoje em dia é justamente o contrário. Então, o número de obesos tem aumentado muito e é uma preocupação muito grande por parte, principalmente, de nós nutricionistas, né? Nós queremos realmente, assim, ajudar. E, basicamente, as pessoas têm inventado muito, né? Querem fazer dietas extremas, dietas mirabolantes, mas isso não existe. Então, no dia a dia, é importante que a gente realmente tente se alimentar da melhor forma possível. Então, eu começo aqui dizendo, né, para a gente ter uma alimentação boa, equilibrada, saudável e não correr o risco de realmente cair no sobrepeso, principalmente na obesidade, que a gente realmente comece o nosso dia comendo alguma coisa, procurando não sair em jejum, né? Comendo frutas diariamente. Então, nós temos todos os dias, a gente segue basicamente a pirâmide dos alimentos, que é um guia alimentar diário, e a gente tem quantidades e porções que nós temos que seguir, né? Então, não adianta a gente querer sair de casa, não programar nada e comer o que tiver pela rua, porque hoje os alimentos são acessíveis, mas basicamente esses alimentos que são mais acessíveis, eles não têm uma propriedade muito boa, né, nutricionalmente falando. Então, comer pelo menos umas 3 frutas ao dia é importante, né, tomar leites e derivados para as pessoas que não têm intolerância, né, comer carboidrato, né, essas modas, esses modismos todos, a não ser que a pessoa tenha algum problema específico, né, ela pode comer sim carboidrato, porque é a fonte de energia que a gente encontra, né, para a gente ter energia para poder trabalhar diariamente. Então, assim, comer verduras, né, as hortaliças elas são divididas em verduras, legumes, principalmente saladas de folhas. Então, se nós fôssemos montar um prato hoje de comida saudável, são coisas básicas, né? É o arroz, o feijão. Eu sei que o feijão hoje em dia está bem caro, né? Mas a gente tem outros alimentos que a gente pode colocar no lugar do feijão, como lentilha, ervilha, grão de bico. Nós podemos variar, né? E essa variedade ela é bem-vinda porque ela faz com que o nosso organismo realmente entre em equilíbrio. É isso que constata, né? Que define realmente o equilíbrio do nosso organismo. Então, a obesidade, na verdade, voltando um pouquinho atrás, a obesidade ela é instalada justamente porque a gente tem uma carga genética já, né? Mas pelo estilo de vida. Então, hoje nós comemos muito mal, né? Eu digo às vezes por mim também que não me programo e às vezes como algumas coisas fora também, mas se eu comer muitas coisas industrializadas, coisas sem propriedades, né, gorduras saturadas, excesso de carboidrato, como bolachas, biscoitos, eu até posso comer esse tipo de alimento, mas que isso não seja a base da minha alimentação, porque na verdade a base da minha alimentação tem que ser as verduras, as hortaliças, né, em geral as frutas,
as carnes em geral, as leguminosas, que são os feijões, como eu já coloquei anteriormente. Então, isso caracterizaria uma boa alimentação, né? Agora, mudando um pouquinho de tema, né, passando um pouquinho para a parte de grávidas, né, a preocupação com as grávidas é justamente porque elas têm uma necessidade aumentada, né? As necessidades dela em termos energéticos é bem maior, então ela precisa comer mais saudável, né, do que ela comeria normalmente, porque ela está alimentando uma nova vida. Então, principalmente em relação aos produtos industrializados, as grávidas deveriam ter uma certa restrição, né? Então, não ficar consumindo muitos produtos industrializados. É lógico que a gente não tem como escapar disso, né? Mas principalmente por causa do sódio. E o sódio ele vai envolver diretamente, né, na parte de pressão, né? O sódio ele é um componente que está junto com o sal de cozinha. Então, além de ela ter que economizar na hora de colocar o sal, né, nos alimentos dela, é importante que ela também não coma os alimentos industrializados, porque vocês sabem que se a mulher grávida tem problema de pressão alterada, ela pode ter aquele problema da pré-eclâmpsia e outros problemas associados, além da própria obesidade, né, se ela não controlar o consumo de alimentos, e que vão ocasionar danos muito sérios para ela, né, correndo até risco de morte, tudo, de vida, e também para o bebê dela. Então, por isso que é importante a grávida ter esses cuidados. Procurar também ter uma alimentação saudável, consumir pelo menos 3 fontes de leites ou derivados todos os dias. Os derivados são todos os iogurtes, queijos, enfim, queijos magros, né, de preferência queijos brancos, não muito gordurosos, né, frutas diariamente, porque são ricas em vitaminas e sais minerais, as próprias hortaliças, porque a grávida ela também pode ter problemas relacionados à função intestinal, né, pela própria condição dela, pela própria gravidez, então é importante que ela aumente a quantidade de fibras também, né, relacionadas à parte de verduras e legumes, e que ela tome bastante líquidos, enfim, que tenha uma alimentação realmente equilibradinha, tá? O que mais que a gente poderia falar? Então, voltando também à obesidade, né, a grávida, ela também pode ter um excesso de peso, ela já vai aumentando, então o ideal seria ela não ultrapassar 8, 10 quilos, lógico que depende do peso inicial, né? Então se ela tiver já um sobrepeso ou uma obesidade, então ela vai poder aumentar muito menos, então a gente vai ter que controlar nesse sentido. E aí controlar nesse sentido seria assim, mudar realmente o comportamento alimentar. Tá? O comportamento alimentar ele está muito ligado ao que eu aprendi lá atrás na minha infância, né? Então os meus pais eles me deram uma conduta alimentar, muitas vezes pode ter sido super correta, mas a partir de um determinado momento eu posso simplesmente ter desviado disso. Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Equilíbrio significa, mais uma vez, eu sou um pouco repetitiva nas coisas às vezes que a gente fala, mas é exatamente isso, é comer verduras todos os dias, legumes, comer frutas, comer leites, tomar leite ou consumir os derivados com baixo teor de gordura, enfim, arroz, feijão todos os dias, porque a gente está se afastando muito, né, de tudo isso. Então hoje a gente tem que resgatar ao que a gente aprendeu lá anteriormente, né, porque era isso que era básico. Então as pessoas comiam bolacha recheada, mas era uma quantidade muito menor, não é como hoje acontece com as crianças, né? Aliás, as crianças também já começam a ter uma alimentação muito irregular desde pequenas, né? Porque elas partem muito para os lanches. Algumas cantinas de escolas, elas não oferecem nada com propriedade. Então, a gente já começa instalando a obesidade já na parte infantil, né? A partir do desmame, muitas vezes a forma de introduzir esse alimento também já é complicado, né? Então a gente já começa com os famosos salgadinhos, a comida na verdade é sem propriedade nenhuma. Então é importante que a gente olhe um pouco para o nosso passado, que a gente veja como os nossos antepassados se alimentavam e tentar resgatar um pouco disso. Eu sei que é muito difícil a gente se alimentar hoje em dia, porque nós ficamos muito tempo
fora de casa. Quando a gente fica muito tempo fora de casa, a gente precisa ter uma certa disciplina. Então, basicamente, para o tratamento ser bem sucedido, é importante a gente ter disciplina. Então, horários regulares para a gente realizar as refeições, evitar o jejum por um tempo muito prolongado. Então, se eu vou me alimentar a cada 2 horas ou a cada 3 horas, depende muito do horário que eu acordo até a hora de eu ir deitar. Então, é importante sim que a gente não ultrapasse muito as 4 horas de jejum. Então, entre as grandes refeições, que seria o café da manhã, o almoço e o jantar, seria importante a gente comer uma fruta. Isso eu já estou quebrando jejum, né? Ou tomar um leite, um pouquinho de leite. Se eu tiver alguma restrição de gordura, ser desnatado ou semi-desnatado, ou se eu estiver realmente pensando em economizar calorias, né? Então é importante que a gente realmente visualize isso para o nosso dia a dia, tá? Mais uma vez voltando à obesidade, né? Então, a obesidade, ela é o excesso de energia, né? Então, eu estou comendo mais do que eu tenho necessidade, né? Então, muitas vezes, né, pelo estilo de vida que a gente leva hoje, a gente fica um tempo muito grande sem se alimentar e quando a gente vai comer alguma coisa, a gente come naquele desespero. Por quê? A gente precisa dessa energia, né? Porque senão nem aquela energia que eu tenho reservada não vai ser utilizada, porque eu preciso de tempos em tempos estimular o meu metabolismo. Então, inclusive as pessoas que fazem regime alimentar, né, elas pensam, olha, eu vou deixar de consumir alimento X ou Y, principalmente o carboidrato, que é uma coisa que é retirada, e na verdade, assim, enquanto está fazendo o regime alimentar, tudo vai bem. A partir do momento que eu paro de fazer a dieta, às vezes tão restritiva, né, que ocasionou sérios desequilíbrios, para eu voltar à normalidade, o que vai acontecer? Eu vou precisar de muito mais propriedades, muito mais alimentos. Então, eu ocasiono aquela coisa, né? Eu faço regime alimentar, eu consigo perder com uma dieta restritiva, por exemplo, depois eu volto aos meus hábitos anteriores, que são errados, eu não corrigi, né? Então, basicamente, eu volto aos erros anteriores e eu acabo engordando. Então, a gente fica naquele efeito sanfona, né? Eu emagreço enquanto eu estou fazendo o regime alimentar e depois eu paro e aí eu volto novamente. A gente tem que entender que o nosso metabolismo, ele é super inteligente, então não tem como a gente ficar enganando ele, né? Então a gente tem lá as nossas células adiposas, né, as células gordurosas, que é a forma que a gente encontra, que o metabolismo, que o organismo encontra de armazenar energia. Então, essas células, elas têm um tempo médio de vida. Então, a partir do momento que eu faço a dieta, né, e é por um curto período de tempo, eu não eliminei elas. Elas estão lá. Elas só desincharam um pouquinho, vamos dizer assim, num termo mais, né, fácil de entender. Mas a partir do momento que eu volto a comer a quantidade que eu comia antes, ou os alimentos que eu consumia que são muito calóricos, que tem uma quantidade muito grande de energia, elas acabam aumentando de novo. Então, eu fico, enquanto eu estou fazendo regime alimentar, eu perco peso. A partir do momento que eu parei de fazer o regime alimentar, eu volto, né? E hoje em dia as pessoas olham, né, a palavra dieta, né, e falam, torce o nariz, né, e fala, nossa, dieta é uma coisa assim ruim. E na verdade não, o termo dieta, que vem lá do latim, do grego, se não me engano, ela significa um estilo de vida. Então, dieta mostra o estilo de vida da pessoa, né? Então, se eu como bem, então realmente eu tenho uma vida mais saudável, né? Se eu como de qualquer jeito, eu posso ter, não no momento, mas futuramente, eu posso ter sérios problemas, porque a obesidade ela pode levar a problemas como diabetes, pré-diabetes, né? Hoje em dia a gente tem visto muito isso, glicemia alterada, enfim, né? A energia que deveria estar dentro da célula, ela muitas vezes não consegue. Então, as pessoas vão comendo, chega uma hora que, se ela tiver uma predisposição genética, ela pode virar diabética. A gente tem a pressão alta, né? A gente chama de hipertensão, e a pressão alta ocasiona sérios transtornos também para o organismo, né? Então, não é só o coração que pode ser afetado, né? A gente tem derrame, a gente tem falta de vascularização, nós temos vários problemas relacionados a isso. A gente tem as dislipidemias, né, que são a colesterol elevado, triglicérides. Hoje o que eu tenho visto no
consultório, realmente assim, né, que eu trabalho no consulta, o que eu tenho visto nas consultas, são pessoas assim que pequenas, até crianças que têm colesterol elevadíssimo, né? Então isso causa um entupimento das artérias, causa sérios transtornos, né? Então, desde pequenos, das crianças pequenas, né, das crianças, eu tenho visto isso e realmente é relacionado à parte do estilo de vida da pessoa. Então, eu acho que assim, comer bem, né, não significa eu eliminar tudo que eu tenho da alimentação, na verdade. Eu posso comer alguns alimentos. Eu, como nutricionista, às vezes como uma batata frita, lógico. Então, mas não é isso, essa não é a base da minha alimentação. Eu não como todos os dias. Então, a gente tem que avaliar. Então, comer bem significa ter na base da minha alimentação todos esses alimentos que a gente já comentou aqui, né? E eventualmente eu comer uma fritura, eu comer algumas coisas, um doce, um chocolate, enfim, né? A dieta, na verdade, ela não elimina todas essas coisas, porque quando nós conversamos com a pessoa e a gente fala que ela vai ter que deixar de consumir alguns alimentos, ela entende que nunca mais na vida ela vai poder comer determinados alimentos. Isso não é verdade. Quando nós fazemos, né, a correção do comportamento alimentar, do hábito alimentar, muitas vezes nós não estamos falando em reeducação alimentar, muitas vezes nós falamos em educação alimentar, que é um processo anterior a isso. Ou seja, ela nunca teve educação alimentar, então nós estamos proporcionando para a pessoa essa educação alimentar. Então, a partir daí, né, comendo todos esses alimentos, é que a gente vai começar o tratamento. Então, a pessoa que vem, que está obesa ou que ela esteja com um determinado sobrepeso, nós vamos falar para ela que ela deve realmente evitar alguns alimentos, porque a interpretação que a gente tem do evitar não é assim proibido, né? A não ser que ela tenha problemas relacionados à diabetes, à pressão, todos esses problemas que a gente falou que a obesidade pode ocasionar, ela até pode comer, mas que isso não seja a base da alimentação. Então, ela chegou, nós identificamos alguns problemas ou não, se ela for uma pessoa saudável, mas tiver esses transtornos todos, então nós vamos começar do zero, né? Nós vamos fazê-la entender que ela pode substituir esses alimentos mais sem propriedades por alimentos, né, com propriedades. Então, tem pessoas que nunca experimentaram uma fruta. Então, é legal experimentar, né, a fruta. É legal porque a gente tem várias propriedades. Bom, gente, eu acho que agora nós vamos passar para as perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha porque o meu computador aqui, ele apagou a tela. Então, só um instantinho. Aqui, ó, vamos lá. Vamos ver. Então, João Pedro Ramos está perguntando aqui quais exames são importantes para saber se posso ter algum problema com sobrepeso. Na verdade, assim, deixa eu dar uma olhadinha no nome, desculpa, esqueci, João Pedro. Geralmente, quando as pessoas vão e estão com sobrepeso, não é sempre que ela precisa fazer, ela precisa ter uma predisposição genética. Então, se eu constatei que ela tem pais diabéticos, ou então que ela tem pessoas que na família dela que tem problema de hipertensão ou colesterol elevado, então, basicamente, são esses exames que eu faço a solicitação, tá? Então, a gente tem que ver se a pessoa tem ou não alguma predisposição. Não é sempre que precisa fazer esses exames, mas se ela quiser fazer um check-up, então, geralmente são colesterol total, infrações, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, triglicérides, sódio, potássio, enfim, são vários os exames, mas isso é uma questão muito individual, ali que a gente tenta identificar, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua questão. Vamos passar aqui para Jaque Rocha. Desculpa, esse computador, ele tá com um certo probleminha aqui, tá? A Jaque Rocha está me perguntando que faço academia e tomo suplemento. Tem alguma contraindicação? Se você, porque assim, os suplementos, a gente tem uma gama muito grande, né, de suplementos hoje em dia. Nós temos a carnitina, a albumina, nós temos o BCA, nós temos vários, o whey protein, que é a base do soro. Então, assim,
é muito individual essa indicação. Então, se ela não tiver nenhum problema, ela até pode consumir, não tem problema nenhum, se ela realmente não tiver doença nenhuma, tá? Mas isso precisa ser avaliado. Então, é muito individual. O que serve para você pode não servir para mim. Então, precisaria realmente conversar com um profissional, com um nutricionista e avaliar o seu caso, tá? Vamos passar para a próxima pergunta. Carlos Zillig. É verdade que se amamentar... Desculpa, conseguindo. É verdade que se alimentar de 3 em 3 horas é mais saudável? Com certeza. Porque assim a gente não deixa a nossa taxa do açúcar diminuir muito. Mas lembra, eu falei anteriormente que depende muito do horário que você acorda e do horário que você vai dormir. Então, se eu acordar às 6 horas da manhã e for dormir só lá pela meia-noite, então eu posso ampliar um pouquinho mais esse prazo. Não precisa ser cravadamente de 3 em 3 horas. Pessoas que dormem um pouco mais e ficam mais tempo, menos tempo acordada, então provavelmente ela vai ter que diminuir isso. Então o objetivo principal é que assim, você não fique por mais de 4 horas em jejum. Mas se você conseguir comer de 3 em 3 horas, ótimo, porque com certeza seu organismo vai te agradecer. Vamos passar para a Karen Mello. Beber água ajuda a emagrecer? Olha, Karen, a água ela ajuda a estimular o organismo, sim, além de milhões de outras funções que ela desenvolve, né? Ela ajuda em várias coisas, mas a água ela ajuda a estimular o seu metabolismo, porque ela controla a temperatura, então realmente é importante a gente tomar pelo menos 1,5 litro de água ou outros líquidos. Quem não tem nenhum problema em relação à parte de sobrepeso e obesidade pode consumir outros líquidos também, mas se quiser a água não tem calorias, então ela pode ser consumida à vontade, tá bom? A Jaque Rocha, ela tem problema de intolerância à lactose. Existe algum tipo de queijo que possa comer e que me faça menos mal? Então, Jaque, a lactose, se você tem a intolerância à lactose, realmente você tem que consumir todo produto sem lactose. Existem sim hoje em dia queijos sem lactose, tá? E existem outros produtos como iogurtes, o próprio leite, tá? Pães que não vão, né, leite, que tem a lactose. Então você precisa de olhar muito bem na informação nutricional. Então a gente tem, é obrigatório por lei hoje em dia ter isso, tá? Definido no produto. Então existem inclusive algumas padarias específicas que produzem já os produtos sem a lactose, tá? Então você pode encontrar sim, existem alguns queijos sim, tá bom? A Isabela Santana, também sou intolerante à lactose. Leites desnatados são permitidos? Não, os leites desnatados, se você tiver intolerância à lactose, não, tá? Então tem que ser específico, tem que ser o leite sem lactose. Temos mais perguntinhas? Vamos aguardar um instantinho aqui que a gente está recebendo, são muitas questões. Vou tentar responder todas. A Karina Alves me pergunta, por isso que dietas rápidas, depois o ganho de peso é o dobro, né? Então, exatamente isso, Karina. A gente precisa realmente mudar. É importante, enquanto você está fazendo essas dietas, pode até ser uma dieta restritiva, se ela estiver bem acompanhada por um profissional, até pode ser, porque ele vai te ajudar na correção do seu comportamento alimentar. Ou seja, você vai modificar o seu comportamento alimentar. Para a hora que você realmente perceber, você continua fazendo a dieta e você está fazendo uma dieta gostosa, agradável, porque na verdade tem que ser dessa forma, né? Não pode ser uma coisa ruim, eu não gosto disso. Ninguém vai obrigar o outro a comer fígado se ele não gosta de comer fígado, né? Ou uma verdura. Então, assim, nós encontramos soluções, lógico, né? É uma parceria. Então, a gente faz o nosso 50% e você também está agindo com o outro 50%. Então, é por isso que é importante você buscar um profissional, tá?
O João Pedro me pergunta, o que a mãe deve ingerir, evitar ingerir, na verdade, durante a gestação? Já ouvi falar que não pode comer coisa como peixe, é verdade? Não, isso é, João, isso é muito individual. Peixe é uma coisa extremamente saudável. O que ela deve evitar é um peixe frito, por exemplo, ou um produto à milanesa, tipo um bife à milanesa, porque a gente sabe que existe, a mulher ela vai ganhar peso ao longo de uma gravidez toda, né? Então a gente tem que fazer o possível para não aumentar muito o peso, dentro daquele padrão que é individual para cada um. O que ela não pode é comer peixe cru. O que a gente pede para evitar são os alimentos crus, né? Por justamente a gente não saber muito bem a procedência. Então, como ela está num estado diferenciado, né? Ela está gerando uma nova vida, então os alimentos eles devem ser bem cozidos, grelhados, assados. Então ela só deve evitar o peixe cru, mas o peixe, se for de uma fonte boa, só comer peixe frito que tudo bem. O Guilherme Rezende me pergunta qual a forma mais saudável para ganhar peso? Olha aqui uma pergunta diferente. Então, ganhar peso, né, seria assim, interessante, lógico, a gente avaliar, verificar realmente se não tem nenhum outro tipo de problema associado a isso, porque tem algumas pessoas que pode ter algum problema, então avaliar se ela não tem nenhum problema de tireoide e tal, então por isso que a gente faz todos os exames anteriores, né, e se tiver tudo normal, ela pode realizar pelo menos umas 5 a 6 refeições ao dia. Então essa pessoa principalmente não pode deixar de comer, né, praticamente de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, até menos tempo, mas que pelo menos ela coma umas 3 frutas ao dia, 3 a 5 frutas ao dia, que ela consuma fontes de leites ou derivados pelo menos umas 3 vezes ao dia, das proteínas, né, tipo carne, peixes, ovos, feijões e nozes, que a gente pode considerar também que ela consuma pelo menos umas 2 a 3 porções por dia, tá? Que ela consuma produtos integrais, se ela gosta, porque tem mais propriedades, são mais ricos em vitaminas e sais minerais. Então, é o benefício, né? Então, para ela poder engordar, ela pode comer todos esses alimentos, além de todos os tubérculos, né? A gente tem batata doce, ela está sendo utilizada hoje em dia, mas todos os tubérculos. Então, tudo isso ela pode agregar na alimentação dela, tá bom? A Karen Mello, ela me pergunta, deixar de jantar e fazer jejum emagrece? Olha, Karen, o jejum só se for por um período muito curto, mas mesmo assim, a gente não pode fazer jejum por várias vezes, né? Porque todas as vezes que a gente faz jejum, o nosso organismo já acende lá uma luzinha, já fica meio que em alerta. Por quê? Ele entende que assim, a partir do momento que eu não tenho energia disponível para gastar, e a gente praticamente tem várias atividades ao longo de um dia, ele já entende que ele tem que diminuir um pouco a forma dele gastar essa energia. Então, se eu ficar num período muito grande de jejum, pode ser que eu tenha que entender para o meu organismo que ele tenha que diminuir a forma dele gastar essa energia. Então, o jejum tem que tomar cuidado, tá? Então, tem que ser avaliado. A Ana Beatriz Caetano me pergunta, tomar 250 ml de água gelada com um limão espremido em jejum faz bem para a saúde? Quais são os benefícios? Esse é uma coisa que tem sido utilizada ultimamente, né? A gente precisa avaliar, né? Então, o limão, lógico que é uma fonte riquíssima em vitamina C, né? Mas assim, é importante que a pessoa veja, ela tem algum transtorno, ela tem algum problema no estômago, isso vai ocasionar mais transtornos do que benefícios, então a gente precisa avaliar. Se ela não tiver nenhum problema, ela pode até tomar, não tem problema nenhum, porque inclusive é uma fonte rica de vitamina C, ok? Jaqueline me pergunta, como faço para agendar uma consulta com você no Doutor Consulta? Olha, Jaqueline, você pode marcar pelo site, tá? Eu particularmente atendo em várias unidades, mas a gente tem uma equipe, né? Então nós temos vários centros médicos, você pode agendar
internet ou pode ligar diretamente, você depois tem o telefone para você agendar uma consulta, tá? Se você quiser agendar diretamente comigo, é só perguntar para as meninas, você vai ver lá disponível o meu nome, mas não precisa ser necessariamente comigo, tá ok? Pode ser com as minhas colegas também, nós somos em várias nutricionistas e todas temos a mesma linha, a mesma, lógico, com algumas diferenças, mas você pode agendar dessa forma, tá? Bruna Oliveira me pergunta, eu amamento com chá de hibisco, minha filha tem 2,4 meses, tem algum problema? Bruna, se o seu bebê é saudável, tudo, a gente sabe que o chá de hibisco ele tem várias propriedades, né? Ele ajuda também a acelerar um pouquinho o metabolismo, você tem que ver como está sendo sua produção, porque se você tomar muito líquido, né, principalmente a água, seria interessante já, tá? Então, lembra que todas as vezes que a gente amamenta, a gente tem que pensar principalmente no bebê, então não pode ser uma coisa exagerada, tá? Então, tomar 1 xícara, 2 xícaras, assim, se você não tiver nenhum problema de saúde, até pode ser, mas a água, ela ajuda também a estimular o seu metabolismo, então a água legal pode ser consumida sem nenhum problema, tá? Lucineide Alves me pergunta, eu quero saber como você pode me ajudar a perder peso. Então, Lucineide, é muito individual, né? Eu acho que assim, seria interessante a gente se conhecer, mas perder peso, né? A gente tem que avaliar a pessoa. Então, como eu falei anteriormente, depende muito de como você come, o que você come, porque aí nessa consulta a gente já tenta identificar, porque às vezes fica muito fácil, você mesmo às vezes já vem com um diagnóstico, vamos dizer assim, mas a gente precisaria conversar um pouquinho, né? Então, o ideal, assim, saber que nível de obesidade que você se encontra, ou se é só um sobrepeso, para a gente ser um pouco mais ou menos rigorosa, tá bom? Então, gente, olha, foi ótimo. É um espaço super bacana esse daqui, para a gente conversar. Realmente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu acho que assim, a gente poderia ficar aqui durante muito mais tempo conversando sobre muita coisa, porque esse tema, né, a nutrição em si, ela é infinita, né? A gente pode ficar aqui 1 ano conversando sobre isso, mas eu agradeço muito, agradeço o espaço do Doutor Consulta, né? E realmente, assim, eu espero fazer outros programas como esse, né? E realmente responder. Espero que eu tenha respondido tudo isso para vocês. Agradeço muito. Tchau, um abraço para todos.